Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade. Hoje a nossa conversa é com o professor de Biologia, Marcelo Bezerra. Bom dia, professor. Olá, bom dia a todos. Professor, a nossa conversa, é sobre a nova variante que foi encontrada aqui em Caruaru, que é a variante Gama, proveniente de Manaus. O que é essa variante? É verdade, veja, as instituições de pesquisa, principalmente o LICA, o Ageu Magalhães, que é parceira da Fiocruz, eles estavam em alerta desde o mês de março a respeito do aumento de casos em Pernambuco, principalmente nessa macro-região do Agreste. Então já começaram a fazer uma investigação genômica desde aquele período, desconfiando que o aumento de caso não poderia ser da mesma cepa que a gente estava convivendo aqui desde o ano passado, que é a variação P2. Então, os estudos comprovaram, nesses dois laboratórios, junto com a Secretaria de Saúde, que realmente o resultante na alteração gama originou essa nova cepa, que é a cepa P1, que vem dando registros assustadores na região agrestina do nosso estado. Por que essa variante ela é mais grave do que a variante P2, que era a que a gente estava tendo aqui até agora? Isso, veja, quando a gente fala em variação de um vírus, a gente está falando de uma alteração no patrimônio genético dessa partícula infecciosa que faz com que o corpo não reconheça. Toda mutação, seja ela de qualquer vírus, a gente precisa destacar muito bem isso. Os vírus são micro-organismos que sofrem constantemente mutações. E essas mutações fazem com que eles apresentem uma nova forma de infecção, uma nova forma de patogenicidade. Então, quando um grupo populacional entra em contato com a variante, seja qual for o tipo de vírus, começam a surgir novos sintomas, novas incidências, novas formas de transmissão. Isso é um mecanismo que acontece com qualquer doença classificada como viral. A mutação no material genético significa uma nova estratégia de virulência, de agressividade, consequentemente uma nova resposta do corpo. Então, quando as pessoas foram infectadas por essa variante, a tendência a aumentar era muito grande, pois apresenta características novas nesse mecanismo infeccioso dessa nova cepa. Do mesmo jeito como surgiu cepas de P2 em outros estados do Brasil. Então, quando uma cepa nova ela surge, consequentemente, ela vai ter um poder de infecção muito mais forte do que aquela cepa que já estava, do que aquele grupo viral que já estava instalado numa comunidade e se disseminando entre os indivíduos. Então, só para explicar para o nosso ouvinte aqui, significa que aqueles que já tiveram a doença podem ter novamente e dessa vez mais forte do que da primeira vez. É isso mesmo? Isso, porque o sistema imunológico ele responde de acordo com o tipo de vírus. A nossa imunologia, ela aprende a conviver e a se defender a partir do mecanismo de estímulo. Então, quem teve Covid pela cepa P2 desenvolveu anticorpos naturais, o grupo do IgM, o grupo do IgG, em resposta a esse vírus, e essa memória imunológica é específica para esse vírus, porque uma coisa que acontece no comportamento dos vírus, em resposta com a imunologia de um indivíduo, é a especificidade, e essa especificidade requer que o indivíduo possa entrar em contato com formas diferentes e ele não vai apresentar o mesmo padrão de defesa. Claro que se a gente imaginar um imunizante artificial, que a gente está falando da imunologia natural, que é uma resposta de um grupo de células do sangue, que são os linfócitos, em resposta a um ataque natural pela doença. Mas quando a gente imagina uma imunização pelo imunizante artificial, que são as vacinas, que são os imunizantes produzidos pelos laboratórios, o corpo apresenta uma margem maior de resposta. É bom deixar isso bem claro para os ouvintes da Rádio Cidade, para não achar que a vacina vai ficar ineficaz de forma alguma. A vacina ela sempre protege, ela sempre vai resguardar o indivíduo contra a agressividade da sintomatologia do Covid-19. Então, professor, como a descoberta dessa nova variante, ela afeta o que estava sendo feito até aqui como proteção? As medidas de proteção devem aumentar? O que o senhor fala para os nossos ouvintes?
A gente tem que ter, Carla, em mente uma coisa: aquelas medidas de prevenção, medidas que nós estamos tomando no dia a dia, ela deve continuar e vai continuar pelo longo tempo. É preciso a gente compreender que quando uma pessoa é imunizada, e veja, eu estou falando de uma imunização, de uma vacina. Quando o indivíduo é imunizado, que é por vacina, que é artificial, ou quando ele apresenta uma pseudo-imunização, eu estou dizendo pseudo-imunização porque nem os profissionais de saúde, os infectologistas, eles têm a certeza por completo de uma imunização natural com a pessoa que teve Covid, pois tem casos de reincidência, tem casos de um indivíduo apresentar novamente a doença. Então, veja, essas medidas preventivas, ela se faz presente mais do que nunca. Independente de você tomar a primeira dose da vacina, a segunda dose, de você já ter apresentado nos testes rápidos sorológicos a presença dos anticorpos que indica que você foi sensibilizado pelo Covid-19, em hipótese alguma, a sociedade como um todo deve baixar a guarda, principalmente os riscos eminentes que se tem dessas novas cepas. Porque esse monitoramento, Carla, ele não aconteceu de agora. Para você ter ideia, em dados interessantes e estatísticos que a gente pode trazer aqui, tanto da Fiocruz, que é uma parceria com a Geo Magalhães, quanto do LICA também, isso já vem sendo desde março. O desequilíbrio que se tinha. Para você ter uma ideia, uma coisa curiosa que vale a pena a gente dizer para os ouvintes aqui, no mês de março, você tinha uma inversão significativa dos casos. Enquanto você tinha 5% da variante P2, você tinha 58% da P1. E isso foi paulatinamente modificando, né? Você chegou a ter um pouco em março 87% da P2 e 11% da P1. Hoje nós temos praticamente todos os casos que estão sendo identificados e foram relatados lá junto com a Secretaria de Saúde e esses laboratórios, tanto o LICA quanto a Geo Magalhães, da P2. Desculpa, da P1, que é a cepa que está agora. A P2, para essas amostras que foram avaliadas, elas praticamente não existe o teste positivo. Então, essa modificação na cepa faz com que a gente fique sempre alerta, sempre atento às nossas medidas de higiene pessoal, às nossas medidas de isolamento, para que a gente possa conter tanto essa variação e, infelizmente, outras possíveis variações que possam ocorrer em nosso estado como um todo, independente de ser Agreste ou Zona da Mata, o litoral. Pernambuco precisa frear com essa disseminação, porque é um dos estados que está em alta, e isso já vem aos 15 dias, aos 20 dias aproximadamente, lamentavelmente. Então, a única forma da gente evitar novas variantes e até tentar reduzir essa variante que está por aqui é com a vacina e proteção, não é isso mesmo? Perfeito, já está mais que comprovado, as pessoas imunizadas, os registros nos hospitais, nas unidades de saúde, de pessoas sexagenárias, septagenárias, que quando apresentam os sintomas e vão para a unidade, esses sintomas são mais discretos. Os atendimentos caíram de maneira sensível em pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina, só que ele está achatando essa faixa etária. O grupo de risco hoje, que está lotando as UTIs e os hospitais, está entre 35 anos de idade e 50. Isso quer dizer que os indivíduos imunizados com idades mais avançadas já estão apresentando uma defesa competente, ou se não, pelo menos sintomas mais discretos. Então não há outra saída, que é o aceleramento da imunização junto com a conscientização das pessoas em não aglomerar, em fazer o isolamento, respeitar o distanciamento, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, a lavagem das mãos constantemente, evitar qualquer comportamento que pode gerar risco a ele, à família e aos demais. Muito obrigada, professor. A gente que agradece, estou sempre à disposição. Bom dia a todos. Então o recado está dado. Se você puder, fique em casa, se proteja e tome a vacina. Voltamos com você, Mário Flávio.